Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus venha falar conosco, pois precisamos, necessitamos da palavra de Deus para a sobrevivência. Eu sempre digo que quem tem a palavra tem a vida, né? O próprio apóstolo João, ele fala a respeito disso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então isso é verdade. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, né? E habitou entre nós, e nós precisamos dessa palavra. Muitas vezes as pessoas, eles querem usar a palavra de Deus para se beneficiar. Ou seja, venha a nós o teu reino, mas não seja feita a tua vontade. Então quando a gente vê o Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou a orar, quando perguntaram para ele como deveria orar, que ele ensinou que o Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então veja, mas as pessoas querem só, venha a nós o teu reino. Então eu uso a palavra de Deus. Hoje eu falei para uma pessoa sobre isso. A pessoa não obedece à palavra, não tem palavra nela, porque se eu obedeço a palavra está em mim. Mas se eu não obedeço a palavra de Deus, a palavra não está em mim. Ou seja, pode estar ao contrário, para me amaldiçoar, né? Porque aquele que não ouve a palavra de Deus, ele é condenado. Já está, não é? A Bíblia diz isso, né? E o que eu falo. Então veja, as pessoas querem se beneficiar, usar a palavra para se beneficiar, mas ele não se sujeita à palavra. Você não pode ter salário sem ter trabalhado. Tudo que você tem direito, você fez antes. Se você tem uma profissão, um diploma, você trabalhou antes para ter isso aí. Se você vai receber um salário hoje, é porque você trabalhou já pelo menos um dia, nesse dia de hoje, para receber o salário. Então, veja, sempre é pago depois do trabalho pronto. Então, veja, e Deus não é diferente, né? Nós precisamos entender isso. Eu obedeço a palavra, então eu tenho a palavra para mim me beneficiar, no sentido de eu usar essa palavra a meu favor, né? Eu tenho esse poder de Deus em mim, né? Deus me dá esse direito de eu ser beneficiado com essa palavra. Você vê o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 2, no versículo 1 ele diz para a gente atentar com mais diligência para aquilo que já ouviu, para que em tempo algum se desvie disso aí. Ou seja, a palavra de Deus é para você aprender e gravar de verdade, para que em tempo algum você venha se esquecer disso aí, porque é uma arma que você tem. É como que você tá andando no mato, num lugar perigoso, cheio de onça, que é perigoso a onça te comer qualquer hora, e você esqueceu a espingarda em casa. Uma arma que pode te defender do animal feroz. Então você esqueceu. Então assim é a palavra de Deus. Você não tem ela, você quer usar como? Se você não tem direito a isso aí, porque você não adquiriu, você não se esforçou. Então isso é muito sério. As pessoas ficam falando em Deus aí como que seja assim, um cachorrinho que na hora que você bate o dedo, ele vem. Ou um guarda-chuva aí, que na hora da chuva você se lembra dele, na hora do sol, na hora necessária, você se lembra dele, sai caçando, não sabe nem onde botou. Mas sai procurando para se aproveitar ele naquele momento que é necessário, que te beneficia e te ajuda. Deus não é assim não. Você tem que buscar antes, meu. Você tem que obedecer continuamente. Não é uma questão que Deus seja assim porque é ruim.
Pelo contrário, ele está te dizendo. É ele que tem esse poder. Então, o dinheiro tem poder de compra? Tem. Mas eu tenho que trabalhar para mim ter ele. Ele não anda jogando aí na rua de qualquer jeito, não. O ouro, a prata, sei lá o que for, profissão, diploma, experiência, você tem que buscar isso aí. Então, Deus, você não é diferente, você tem que buscar isso. Não é só venha a nós o teu reino, a minha vontade eu vou fazer. Ah, se fosse assim seria bom. Você pode fazer, você tem o livre-arbítrio para fazer a tua vontade, mas você fica fora da de Deus. Quando você fala com Deus, ele não dá ouvido, não. Não, te vira, meu. Tu não vive só fazendo o que quer? Pois dá teu jeito, ora. Se vira tu com o diabo aí. Isso não é um exagero, não, da palavra, não. É porque é assim mesmo. Se você não tem Deus para se defender, você é uma marionete aí na mão do inimigo. Você erra, tropeça, se embaraça todo e não sabe para onde está andando, não sabe de coisa nenhuma. Você pensa, às vezes, que até que está andando por um caminho bom e está para o caminho errado, porque você não tem direção. O diabo vai te dar direção? O mundo espiritual, na parte maligna do mal, vai te direcionar, te dar inteligência, mas quando? Ele vai te cegar cada vez mais. Agora, quando você busca em Deus a obediência ao Senhor, esse reino de Deus, aí você tem luz, você tem visão, entendimento para fazer o que é certo. Então, é assim, né? Então, eu falei de Hebreus 2 e falei só no versículo 1, mas o 2 diz, as palavras faladas pelos anjos, receber a sua justa retribuição. O que é isso aí? Justa retribuição. Você foi retribuído conforme a tua maldade, ou a tua benignidade, ou a tua maldade ou benignidade, ou bondade. É isso aí. Então é justa. É justo você pegar uns cacetes, porque você fez errado. É justo apanhar. É justo o inimigo te bater. É dentro de uma justiça, porque você não obedeceu àquele que pode te defender. Então, as palavras faladas pelos anjos não trouxeram só bondade, não. Pelo contrário, castigo. E também vitória, dependendo da situação. Então, veja, aí ele diz no versículo 3, e como escaparemos nós? Ele pergunta para nós hoje. Como escaparemos nós? Se os outros não escaparam, nós vamos escapar como? Né? E essas palavras faladas pelos anjos receberam a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor Jesus, e depois por aqueles que a ouviram. Quem que ouviu eles? Os discípulos, apóstolos e tudo. Então, como é que nós vamos escapar? Né? Se os anjos falaram, aconteceu, e Jesus falando, não vai acontecer? Então, eu preciso atentar para isso. Então, eu falei para um homem que ele estava com os versículos na mão, papel, pedindo lá as coisas. Quer dizer, aí ele não obedece nada a Deus. Não é nem crente, quer nem saber de Jesus. Eu digo, como é que tu usa essa palavra aí? Essa palavra não é a teu favor. Por quê? Porque tu não obedece ela. Tu não tem ela em ti. Tu não tem direito a ela. Não, porque tu não obedece. Então não usa uma coisa que não é teu. Você não tem direito. E isso está no Salmo 50. Dizendo, ímpio, quem és tu para recitar os meus estatutos e tomar na tua boca o meu conserto? Ou o meu conselho? Se tu pega as minhas palavras e joga para detrás de ti, ou seja, não dá valor nenhum, aí quer se beneficiar dela. Sabe aquela coisa, não trabalhei, aí eu quero comer do fruto. Não, vai para lá, cai fora, sai fora, meu. Você não tem direito, a não ser que tu roube, e se roubar é inferno sempre, é a mesma coisa.
É o mesmo erro. Então nós precisamos atentar para isso. Para ter direito ao reino do céu, ter direito à luz de Deus, a inteligência, a sabedoria, a defesa, as armas espirituais, as armas de um soldado de Cristo, as armaduras de Deus. Você ter direito de usar a palavra de Deus e o mundo espiritual dá ouvido. Dá ouvido, direito, autoridade no mundo espiritual. De você falar com o demônio e ele atender. Não fica aí quieto. Fica na tua aí, sai fora daqui. É isso aí. Você tem que ter, você precisa buscar isso aí. Como é que você vai dar sem ter? Teve uns filhos de um sacerdote que foram expulsar uns demônios, está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, e o demônio perguntou para eles, quem é tu, rapaz? Quem são vocês? O demônio perguntou para eles, quem são vocês? Não, nós vamos te expulsar aqui em nome de Jesus Cristo, ao qual Paulo prega. Eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Agora vocês, quem são? Nada, não tem autoridade. Você não tem autoridade para expulsar demônio se você não tem a palavra em ti. Aí você vai ter autoridade para estar pedindo, mostrando para as pessoas um versículo da Bíblia a teu favor? Não, me ajuda aqui o versículo. Não tem nada a ver isso aí contigo não, meu. Pede para mim que eu te dou de verdade, ou humanamente falando, não te dou aqui. Agora, não vem usar a palavra de Deus não, que não tem isso aí em ti. Então é preciso buscar em Jesus para ter Jesus. E as pessoas não entendem isso. Eu tenho que buscar o reino do céu para mim ter direito ao reino do céu. Ou seja, esse reino vai trabalhar a meu favor. Porque eu tenho ele. Eu estou dentro dele. Eu estou vivendo ele. É isso aí. Quando eu digo eu, é o sentido de falar. Mas quem busca, tem. Não buscou, não tem. Então, nós vamos falar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 1 mesmo. Eu vou começar aqui pelo versículo 1. Que aqui quem escreveu foi Lucas, doutor Lucas. Escreveu Atos dos Apóstolos, né? E também o terceiro evangelho ali, que é de Lucas, né? Então veja aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro trato, ô Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar. Não somente, ele está dizendo aqui, eu vou falar aqui, vou escrever, não só o que Jesus fez, mas também o que ensinou. É isso aí. Aí ele diz no versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, os apóstolos que ele escolheu, depois que ele deu mandamento. O que é mandamento? É exatamente o ensinamento. Porque, na verdade, Jesus, e quando você vai ver isso, serve para os homens também, ninguém é obrigado a fazer nada. Você pode ver que em todo lugar constituinte, nos países, e também as leis dos estados e dos municípios, existe a lei, mas tem uns que não obedecem, não está nem aí para isso aí. Do mesmo jeito é o reino do céu na terra. É um mandamento, ou seja, é uma ordem imperativa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma maneira dele de dizer, se tu fizer assim, tu tem direito. É o que eu falei aqui agora. Aí eu sou a teu favor, e eu sou todo poderoso, no céu, na terra, no inferno, em qualquer lugar. Todas as coisas, quem fez foi eu. Inclusive tu mesmo. Agora, se tu não der ouvido a mim, tu vai se agarrar a quem? Se Jó,
ele diz que se ele é contra alguém, está falando de Deus, quem então o defenderá? Quem é que defende? Diga aí. Onde é que vai achar defesa, meu Deus do céu? Não acha em canto nenhum. Se ele é contra alguém, ele diz, aquele que pode fazer todas as coisas, tudo que a alma dele desejar, isso ele fará. O Jó fala, né? Então, mas se ele é contra alguém, rapaz, aí Paulo diz aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Também não tem quem. Se ele é contra alguém, não tem quem defenda. E se ele é a favor, não tem quem vá contra. Mas ninguém mesmo. Agora, esse favoritismo ou o contrário, a favor, quem vai definir sou eu. É você que vai ter essa decisão. Se você vai querer que Deus fique a favor de ti ou se fique contra. Contra no sentido, não é a favor. Agora você não ser a favor, você está ferrado. Você está na mão do inimigo aí. Agora, se Deus é a favor de você, pronto. Porque você buscou nele. É isso aí. Então veja aqui que esses mandamentos ele deu pelo Espírito Santo aos apóstolos, antes da morte. Depois ele foi recebido em cima, como está dizendo aqui, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, né, que o escolheram. Então, veja, ele já passou 3 anos e meio ensinando eles. Aí ele aparece para eles aqui no versículo 3, olha o que diz aqui. Aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. É isso aí. Um espaço de 40 dias depois de ressuscitado, com um corpo glorificado. Então, irmão, a gente tem que atentar para isso aqui. Aí olha o que diz aqui no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, uma promessa que ele fez antes de padecer, antes de ser crucificado, que enviaria outro Consolador, enviaria o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos ensinando, nos convencendo, nos ajudando nas fraquezas, né? Então, ele diz, a promessa que do Pai, de mim mesmo vocês ouviram eu dizer. Versículo 5. Porque, na verdade, João Batista, ou seja, João batizou João Batista, né? Ele está falando de João, mas o João Batista. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então veja aqui uma promessa de ser batizado com o Espírito Santo, com fogo. É isso aí. Fogo, quando falo, não é fogo de lenha, não. Não é um fogo de energia aí qualquer. Não, é fogo de justiça mesmo, de Deus, né? Então, vocês vocês vão ser batizados não muito depois desses dias, é nesses dias agora. Ele deu essa palavra, né, para eles, e disse para eles ficarem em Jerusalém, para receber isso aí. E depois de 10 dias ali, eles receberam
o Espírito Santo, foram todos batizados, né? Falaram em línguas estranhas e a partir dali começou o ministério deles de verdade. Aí quando a gente vai ver isso aí, Jesus, quando apareceu para eles, nesse período de 40 dias, logo que ele apareceu para eles, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele mesmo diz, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Mas o revestimento veio depois. Depois que ele subiu aos céus, depois de 10 dias, veio ali o dia de Pentecoste, naquele dia daquela festa. O Espírito Santo desceu sobre os que estavam ali no cenáculo, esperando mesmo. Versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, já é o reino teu, eterno aqui, ou que dia é isso aí? Quando é que vai ser isso aí? Aí ele responde aqui no versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não pertence saber disso e nem se preocupar com isso. Aí ele diz no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que a preocupação nossa é obedecer a Deus, é estar preparado para a hora da vinda do Senhor. E essa vinda do Senhor, eu sempre gosto de dizer, porque até o apóstolo Pedro, ele fala a respeito disso aí, que as pessoas dizem, vocês falam que vai vir esse fim, e desde o princípio que falam isso, e está tudo do mesmo jeito, não acontece nada. Então veja, depois ele vai falando o porquê que nós devemos nos conformar e entender e compreender e fazer a vontade de Deus até que venha o fim da nossa vida. Porque ele diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não tem calendário. É uma coisa que é eterna, vai contar hora, minuto, sei o quê, dia, semana, para que isso? Mês, ano, não precisa disso aí. Século, que século? Não existe final, né? Então, para nós sim, porque nós entramos numa coisa natural. Mas nós vamos para o sobrenatural, para o espiritual. Aí vai mudar, aí não tem nada a ver com negócio de hora, de minuto, de dia, de mês, de ano, não tem isso aí não. Quer dizer, então não adianta você se preocupar com isso. A preocupação qual é? Fazer a vontade de Deus. Buscar esse reino do céu, né? E a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, disse Jesus. Fazendo a vontade de Deus, se você morreu com Cristo, você naquele dia ressuscitará com Ele, né? No dia que Ele vir buscar a igreja. E se não, se Ele vir e você estiver vivo, você será transformado e vai subir junto com os que estavam mortos, que ressuscitaram. Isso é realidade. Mas eu não acredito nisso. Se perdeu, o problema é seu. Você não acredita, pois está perdido, irmão. A palavra de Deus é exatamente para você acreditar nisso aqui. Ser-me-eis testemunhas, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunha, vocês são testemunha, que me mataram, me pregaram num pau, vocês me enterraram.
e eu ressuscitei dos mortos. Estou aqui, vocês são testemunhas. Então sai dizendo aí para esse povo. Então, como eu falei agora há pouco, como, tá, Hebreus 2, 3, né? Como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram, as testemunhas. Então vocês são minhas testemunhas. Então você vai recebendo, ouvindo essa palavra, Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí a fé pode ser, vamos falar noutra fé, fé natural. A fé é pelo ouvir e ouvir sobre a universidade. Se você tem vontade de ser um médico, aí você vai dar ouvido às coisas de médico. Aí você começa a se interessar, aí começa a ter fé, acreditar que vai ser. Aí você se matricula na universidade e vai ser mesmo. Você passa aí uns anos estudando, até fazer o vestibular para entrar na universidade, é assim ou não é? Para ser um médico. Então, porque você acreditou, isso é fé. Você teve a ação, essa fé se concluiu. A ação de se matricular, de estudar, de se esforçar e adquirir o diploma. Então, da mesma forma é Deus, irmão. A fé pelo ouvir, essa questão de reino de Deus, reino do céu, salvação, transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, que é igual ao de Jesus. Isso aí é pela fé. E a fé só vem pela palavra de Deus. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu nunca vi falar? Então, a palavra de Deus eu vou ter que estar ligado de Gênesis a Apocalipse, e principalmente no Novo Testamento, nas palavras do Senhor Jesus. Como está dizendo aqui, fiz o primeiro trato, ô Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. É isso aí, está aqui, eu vou escrever sobre isso para ti aí, tá? Para que fique certo do que Jesus fez, realizou a obra e ensinou a fazer como é que deve fazer para ir para o céu, para se salvar, para ser participante do reino de Deus. Então veja aí que essa necessidade de nós, né, acreditar de tal maneira que fazemos a obra de Deus. Por que nós estamos aqui nesse programa? É exatamente porque acreditamos. Nós estamos aqui testemunhando, levando para você a palavra de Deus, para você, através dessa palavra, o crer, entrar em ti, a fé. Então, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Né? Então, veja aqui, estamos testemunhando, né? Dizendo que Jesus salva e liberta, cura, batiza, né? Então, quando nós olhamos aqui, a questão aqui não é a preocupação, porque tem gente, irmão, que eles ficam correndo, eu fico olhando assim, arqueologia. Tem arqueologia que o pessoal fica cavando o chão, procurando uma coité, um vaso, uma colher, um negócio dos anos, não sei de quê. Para que isso? Né? E aí procurando saber o que vem pela frente. Não adianta se preocupar com as estações. E os tempos, as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, fica quieto, busca em Deus só. Só faz a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
para com você, com a sua vida. Se você faz a vontade de Deus, pronto. É isso aí. Então veja essa preocupação que temos. Às vezes as pessoas se iludem, né? Com uma nuvem que aparece no céu, uma imagem, um clarim que apareceu de noite. Se alguém falar, um piloto de avião aí falar que vinha à noite, viu uma luz aí estranha, ixi, aparece nos jornais tudo, essas coisas tudo. Não, Jesus, ele disse para não se preocupar, não. Eu vou até ler aqui, para não ficar preocupado com esse tipo de coisa aí, não, que não é assim que funciona o negócio, né? Aqui, Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lê, que entenda. Quem lê, que entenda isso aí. Abominação, né? A coisas abomináveis. Que a desolação, aquele que vem para desfazer as coisas, né? Que é correto desfazer, tornando vã, né? Então, quando começar a ver isso aí, pode ficar atento. Então, isso está acontecendo, claro, né? Aí veja aqui no versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ou seja, não vai se fazer como a mulher de Ló, né? O próprio Jesus falou sobre essa mulher de Ló, que ela se preocupou quando os anjos disseram, eu já falei das palavras dos anjos, né? Os anjos falaram que ia destruir Sodoma e Gomorra. Passou a noite com eles, com Ló na casa dele, porque ele insistiu para eles ficarem lá. Ele disse, então sai avisando aí para as pessoas que não tocar fogo nesse negócio aqui de manhã. Mas quem acreditou em Ló? Ninguém. Ninguém acreditou. E aí, quando amanheceu o dia, ele pegou na mão de Ló, convidou várias vezes, não quis, ali agarrado com, quem sabe, umas panelas, uns negócios para levar, a mulher preocupada e tudo, até que ele pegou, os anjos pegaram na mão de cada um deles, eram 4, 2 filhas e eles 2, saíram puxando pelas mãos e disseram, escapam pela sua vida, não olha para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. O que é isso? Poxa, eu vou deixando meus negócios, minhas coisas, minha casa, minha cidade, sei lá, olhando para o mundo, olhando para trás, virou uma estátua de sal. Então aqui Jesus está dizendo aqui, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Não se preocupe com o mundo velho aí. Se preocupe em fazer a vontade de Deus e entrar no reino de Deus. Viver o reino de Deus na terra, que quando Jesus vir para transformar esse negócio aqui, nós estamos dentro dessa transformação. É isso aí. Não fica se preocupando, não. Aí ele diz no versículo 18, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Não, fica quieto. Não é daqui para o céu. E não é por isso também que nós vamos parar de trabalhar, fazer nossa responsabilidade. Nós vamos trabalhar, continuar trabalhando, fazendo a nossa parte aqui na terra, né? Ajudando, tanto sobrevivendo, como ajudando os outros a sobreviver. É isso aí. Então as pessoas pensam que ajudar, quando a gente fala em ajudar, é só dar de graça as coisas. Vai trabalhar como eu trabalho. É dar trabalho para as pessoas trabalhar e ganhar as coisas com dignidade. Isso é ajuda.
É isso aí, quando a pessoa está doente, ajudar, tudo bem. Não, mas as pessoas quando falam em ajuda, só vale se for de graça as coisas. Um bombonzinho na boquinha. É isso aí que as pessoas querem. Mas assim, vamos prosseguir aqui. Versículo 19. Mas ai das grávidas, ai das que amamentam naqueles dias. O que é isso, irmão? Ai das grávidas, não todas, mas daquelas que não têm o reino de Deus, não têm a palavra de Deus, não tem nada, não tem parte com Deus. Porque o seu filho está salvo. Ele é pecado, veio no pecado, mas ele não pecou. Então, criança é inocente, é considerado inocente. É por isso que Jesus diz. Ai das grávidas, e as que amamentam. Está amamentando ali o meninozinho no colo, ele some. É isso aí, no arrebatamento da igreja. Vai as criancinhas que estão no bucho da mulher, que o pessoal aí não dá um valor, pode matar, diz que não tem problema não. Mas para Deus tem. Aqui está dizendo. Ai das grávidas, porque a barriga seca. Cadê o menino que estava dentro? Sumiu. Aí o que estava no braço amamentando, ou estava ali no berço e ela brincando, pi. Aí o bichinho some, e se ela for uma pecadora, não tiver Deus na vida, não vai não. Fica. É isso aí. Ai delas. Né? É por isso que Jesus diz, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Mas exatamente na hora que você está despreocupado. Na hora que você não está vigilante, você não está querendo Jesus, não está correndo atrás, não está... Exatamente não tem nada. Você está desprevenido. É isso aí. Por isso precisamos estar vigilantes. Sabe aquelas 10 virgens, a parábola das 10 virgens? Que Jesus disse, era 10 virgens, 10 crentes. Mas tinha 5 que eram prudentes e 5 loucas. As prudentes entraram no reino. Nessa hora que o noivo veio. Entraram para as boldas. E 5 ficaram lá de fora. Porque era insensata, eram loucas. Era crente, mas um crente que meio relaxadão, que gosta de desobedecer pastor. Pois é, desobedecer a Bíblia, né? Aí automaticamente é o pastor também, né? Então veja aqui, versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. A aflição vai ser tão grande que nunca houve igual e nem haverá. Então, são coisas que a gente vai dizendo e as pessoas... E eu tenho que dizer isso para mim todo dia, porque senão eu me esqueço disso. E esquecer não é saber. Esquecer é não dar valor. Esquecer é relaxar, como eu acabei de falar. Porque às vezes as pessoas pensam que esquecer, que a gente está falando, é não se lembrar mesmo. Não sei não. Alguém perguntar, não, nunca vi falar. Não é isso não. Não sei. Mas eu estou tão fora disso aí. É relaxado. Sabe aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre? Que edificou a casa, é um insensato que edificou a casa sobre a areia, vê as tempestades, os vendavais, combateu e derrubou a casa. Perdeu a salvação, tinha casa também, tinha condição de construir melhor a casa. Porque as virgens lá tinham condição de ter a lamparina acesa, já estava acesa. Bastava ter mais um pouquinho de azeite. É mais uma diligência, mais um zelozinho, um cuidado. Ter mais diligência naquilo que já ouviu para, em tempo algum, se esquecer. Porque esquecer é exatamente isso, você relaxar. Rapaz, Jesus, espera aí só um pouquinho, deixa eu ir bem aqui. É nesse bem aqui você perdeu a salvação, irmão. Perdeu. Então sabe aquele cabo que
vai dirigir num carro a 200 por hora, que ele não pode tirar a vista. É isso aí. Você está numa máquina que é perigosa, que qualquer coisa pode matar muita gente ou de alguma forma te acidentar. Você, um piloto de avião, eu acho assim que a pessoa tem que estar ligado direitinho ali, porque ele pode vacilar, né? E fazer uma besteira com tanta gente que vai dentro. Então é assim. O reino do céu é vigilância, né? Então ele diz nesse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Versículo 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja, o que é isso aqui? Nenhuma carne, é no sentido de nenhum homem se salvaria se não fosse abreviado. Ou seja, se Deus deixasse esticar a coisa para frente aí. Mas vai ser abreviado. E quando se fala assim, nós tem uma linguagem dentro do mundo evangélico, sentido dos crentes. Eu gosto de falar a palavra crente, evangélico é mais manjado. Mas no sentido de crente, quem acredita em Jesus Cristo, que está no evangelho mesmo de verdade. Então existe uma palavra que a gente sempre fala que Deus colhe o fruto maduro. Ou seja, a pessoa se preparou, tem um risco aí, ele colhe logo. Ele leva logo, em vez de arriscar perder, se perder essa pessoa. Então, isso aí cabe aqui também. Se não fosse abreviado aqueles dias, ou aquele dia teu, aí Jesus dá uma antecipada. Ei, vem logo para cá, porque eu estou vendo que tu está... O Espírito que está em nós tem ciúme, diz a palavra de Deus. É esse ciúme no sentido de zelo, no sentido de te salvar de qualquer jeito, de caçar jeito. Né? Então, quando vai ver que você não vai suportar uma luta, ele abrevia. Né? E no sentido também de Jesus vir, a gente crê nisso, que ele vai abreviar os dias, né? Porque há quem diga aí que nós vamos passar pela tribulação, mas eu faço parte de uma denominação, Assembleia de Deus, que não acreditamos assim. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Então é exatamente abreviar isso aí. Porque na tribulação ninguém se salva. Ele está dizendo aqui, no sentido, ninguém é no sentido de poucas pessoas. Ou quase ninguém, né? Então não é no sentido de ninguém mesmo, zerado, não. Então veja, aí ele vai abreviar, ele vai vir, ele vai levar, arrebatar a sua igreja antes desses dias terríveis, que eu acredito nisso, que é antes da grande tribulação. O anticristo não pode assumir um governo, irmão, aqui, com a igreja aqui. Não tem como a igreja ser governada pelo anticristo. Não ia. Só quem não é crente não acredita dessa forma. Não existe isso. Não tem como. O anticristo vai assumir, enquanto a igreja estiver aqui, existe rei aqui, rapaz. O reino do céu está aqui, na terra. Como é que ele vai reinar, esse anticristo, se o reino do céu está aqui, misturado aqui? Aí vai ser tirado da igreja, o reino do céu momentaneamente não vai estar na terra. Aí ele toma conta. Não, aqui quem manda é. E é verdade, manda mesmo. E vai mandar mesmo. Então, por aí nós já dá de entender que a grande tribulação nós não estamos aqui mais não. Né?
que é onde ele vai se revelar, se levantar tudo que se chama Deus, que se adora e se sentar no trono de Deus querendo ser Deus. Né? Que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 ali, né? Então é isso aí, no versículo, parece que é o 5, acho, 6. Então veja aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23, nós estamos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Não, não é assim. Porque vai ser o anticristo. Aí sim, tudo bem. Anticristo é muito aí, todo canto. Não aquele que vai ser uma pessoa com toda a eficácia de Satanás, mas anticristo tem muitos. Então não adianta dizer, ele está aqui, ele está ali, não. Não vá lá porque não é assim. Versículo 24. Porque surgirão muitos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais de prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A coisa é séria. Precisamos estar atentos. Versículo 25. Vou aqui mais rápido porque acabou o tempo. Eis que eu vos tenho predito. Já prediz, já está dito já para vocês. Versículo 26. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não sairás. Né? Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então veja esse versículo 27 aqui. Ele já fala da vinda dele. Não é assim, ele está ali, vamos lá com ele. Não é assim, é um relâmpago. Já foi, meu. É por isso que eu preciso estar vigilante. Estar pronto. Pode acontecer agora. O arrebatamento da igreja. Quando é que vai ser? Não sei. E quando é que eu vou cair morto? Você não pode prever. Não, eu amanhã vou para... Eu garanto que eu estou vivo amanhã. Não garante, não. Não sabe, não, irmão. Então, se você morrer hoje, Jesus já veio para ti. Não tem como você mudar mais o quadro. Não tem como você ir buscar a tua salvação mais. Esteja preparado para a morte. Morreu com Cristo, está pronto. Quando você acordar, você está diante de Cristo já. Seja no tribunal de Cristo, que é para receber galardão, ou seja no juízo final. Aí é para receber só a condenação para o lago de fogo. É assim que funciona. Né? Então esteja preparado, não vá, ele está ali, ele está aqui, Cristo na nuvem ali. Sai fora, irmão. Conversa fiada, rapaz. Né? Então não fique enganado. Procure buscar o reino do céu e a sua justiça, ser justificado pelo próprio reino. Aí as outras coisas é acrescentada. Mas não faça como aqueles que eu iniciei dizendo, venha a nós o teu reino e eu vou fazer minha vontade. Não faça isso não. Faça a vontade do Senhor e trabalhe para esse reino. A seara é grande e os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. É isso aí. Então, o que é seara? É exatamente a plantação, é a roça que nós chamamos aqui, né?
Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por nós, está tudo preparado, né? A gente diz que Deus vai fazer, mas não, quem tem que fazer é nós, na verdade. Nós temos o material todinho, Deus disponibiliza para nós, é nós que construímos esse negócio. É você que constrói, se quiser. Se não quiser, tá aí o material, outro vai pegar no teu lugar. Não quer? Né? Não preço mais de vós mesmos, temos por pai Abraão, mas porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. É exatamente isso. Você não quer, o outro vem, pega lá e se salva e você fica sem nada. É isso aí. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente todas as pessoas que nos assistiu, nos ouviu, ajuda, Pai, dando saúde, dando prosperidade a cada um, ajudando a compreender, meu Senhor, a convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim preparar a sua própria vida para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Abençoe em tudo, meu Deus, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.